paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Vamos para os nossos 10 minutos de graça de hoje, 10 minutos ouvindo a palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 29. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Paulo ele nos traz uma advertência e o que Paulo diz, ele vivenciou isso, ele passou por isso na vida dele. Que a nós nos é concedido não apenas o crer em Jesus Cristo, mas o também padecer por causa dele, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Nós já tínhamos falado que a cruz de Cristo ela traz salvação para cada um de nós. E a nossa cruz é para divulgar ao mundo essa salvação. O apóstolo Paulo ele passou por inúmeras situações onde ele padeceu, onde ele sofreu por amor a Jesus Cristo e por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. E isso se estende a todos nós. O que Paulo diz aos filipenses não é apenas para os filipenses, mas é para todos aqueles que creriam em Jesus Cristo ao longo da história. Então isso serve também para cada um de nós. O próprio Jesus nos diz que se alguém quer ir após ele, se alguém deseja segui-lo, é necessário que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é um evangelho sangrento. Existe uma cruz, existe a cruz de Cristo, mas também existe a nossa cruz. E é sobre a nossa cruz que Paulo está falando. Paulo está dizendo, olha, porque a nós nos foi concedido não somente o crer nele, não apenas o crer na cruz de Jesus Cristo, que nos traz remissão dos nossos pecados, mas também o padecer por ele, ou seja, existe também a nossa cruz. E nós encontramos isso ao longo da palavra, nós vemos ao longo da palavra, vemos João Batista morrendo por causa do Evangelho, nós vemos o próprio diácono Estevão sendo apedrejado e morto por causa do Evangelho, o apóstolo Paulo foi martirizado, e dos 12 apóstolos de Cristo, de acordo com os relatos bíblicos e históricos, apenas um deles não foi martirizado, que seria o apóstolo João, tá certo? Então Jesus ele nos chama para que nós nos entreguemos completamente por amor ao Evangelho dele. E o nosso amor pelo Evangelho, o nosso amor por Jesus Cristo, constantemente nas nossas vidas, ele pode nos causar algum desconforto. Mas o que nos consola é que, em que pese nós possamos ter situações adversas que às vezes vão trazer uma dor e um sofrimento momentâneo, nós sabemos que nos aguarda um peso eterno de glória. Nós seremos revestidos de um corpo celestial e habitaremos por toda a eternidade ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a história, nós encontramos, por exemplo, o relato de 2 jovens moravianos. Esses jovens moravianos, eles ouviram falar que havia uma ilha na Índia aonde tinha um senhor e esse senhor tinha aproximadamente 2.000 escravos. Esse homem tinha aproximadamente 2.000 escravos que foram trazidos do continente africano e essas pessoas viveriam e morreriam ali naquela ilha sem nunca terem ouvido falar no Evangelho de Jesus Cristo. E aí o que acontece? Esses jovens, eles vão até esse homem e eles pedem para esse homem a oportunidade de ir até aquela ilha para pregar para aquelas pessoas. E é óbvio, esse homem, que inclusive era ateu, diz que não, que isso não aconteceria, que ninguém iria lá pregar uma religião. Mas esses jovens, então, eles retornam e eles fazem uma nova proposta. Olha, e se nós formos para a ilha como escravos? Nós vamos para a ilha como escravos, nós vamos servir pelo resto das nossas vidas. Olha, eles estão entrando num caminho onde não há mais volta. Eles estão se doando completamente, doando as suas vidas, doando cada um dos seus dias para levar luz àquelas 2.000 pessoas que estavam na escuridão.
Uma vez que eles se vendessem, não havia mais volta, não haveria um modo de voltar. E assim também precisa ser com cada um de nós. Quando nós abraçamos Jesus Cristo, nós abraçamos não somente a Cristo, mas nós abraçamos também a sua cruz que nos é revelada no seu Evangelho. Nós abraçamos essa cruz, nós abraçamos esse Jesus Cristo. Nós, então, carregamos a nossa cruz, assim como eles carregaram, não para que nós sejamos salvos, mas que a salvação que existe na cruz de Cristo, que há na cruz de Cristo, seja revelada para outras pessoas. A história nos diz que aqueles dois jovens, eles estavam dentro dos barcos, dentro ali daquele barco, indo para aquela ilha, e os seus familiares, seus amigos estavam na margem da praia, e é óbvio, eles estavam chorando porque eles sabiam que era a última vez que eles veriam aqueles dois jovens. Então aqueles dois jovens, eles trazem uma mensagem para aquelas pessoas. E eles dizem, olha, que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Aqueles dois jovens, eles compreenderam que para que Jesus receba a recompensa pelo sacrifício que ele fez na cruz, nós precisamos fazer o nosso sacrifício. Nós precisamos entender que nós estamos numa guerra espiritual, nós estamos numa batalha onde não é possível deitar no chão e se fingir de morto. Nós precisamos entender que numa guerra haverá desconforto. Numa guerra, provavelmente, nós vamos dormir pouco. Numa guerra, em algum momento, o nosso corpo será ferido. Às vezes, o nosso corpo espiritual, as nossas emoções, a nossa alma, ela será ferida e ela ficará por um determinado momento machucada. Porque nós estamos em guerra. Nós estamos numa guerra espiritual para levar o Evangelho de Jesus Cristo, para levar o reino de Jesus Cristo a todas as nações. Em algum momento isso nos trará algum desconforto. As forças do mal, o diabo, ele não está feliz, ele não fica feliz quando nós nos levantamos para servir a Jesus Cristo e para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não vai aceitar isso numa boa. E é por isso que nós precisamos nos fortalecer. E como que nós nos fortalecemos? Através da leitura da palavra viva, através da leitura da palavra de Jesus Cristo, através de uma vida de oração, através de uma vida de jejum, através de uma vida sacrificial, onde nós demonstramos para todo mundo, para todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que os nossos olhos não estão mais nessa terra. Um cristão não vive com seus olhos nessa terra. Um cristão, ele não espera muita coisa dessa vida, porque ele sabe que essa nem é a verdadeira vida. Ele sabe que uma vida verdadeira ao lado do Pai Celestial é o que o aguarda. E é por isso que nós precisamos continuar crendo. Não importa qual seja a adversidade, não importa o que nós estivermos sentindo, nós precisamos simplesmente continuar crendo que a palavra dele é verdadeira, que ele é fiel, que ele é verdadeiro e que se ele começou uma boa obra na nossa vida, se ele iniciou uma obra na nossa vida, uma obra de mudança, uma obra de transformação, uma obra de vida, nós precisamos crer que ele também vai continuar essa obra nas nossas vidas até o fim dos séculos. O nosso Deus é o único Deus que se relaciona com os seus seguidores na condição de Pai. Nenhum outro Deus se apresenta como Pai dos seus seguidores, dos seus servos. Mas Deus, ele nos recebe como Pai. Nós somos enxertados na videira. Nós somos herdeiros juntamente com Jesus Cristo. Herdeiro de Deus, herdeiros das promessas espirituais que nos aguardam. Que Deus abençoe a sua vida, que você também entenda que o seu sacrifício glorifica Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.